Olá, pessoal. Que a paz do Eterno esteja com você e comigo aqui nessa em um estudo, em mais um estudo sobre o livro de Levíticos. Esse é o livro que nós estudamos agora, o livro de Levíticos. Estamos passando por todas as leis, né, por todas as instruções que foram dadas por Moisés ao povo, a Arão, aos filhos de Arão. E nós vamos continuar nesses estudos. Nós vimos nos capítulos passados todas as instruções com relação aos sacrifícios, como deveriam ser feitos os sacrifícios. Cada sacrifício tem um ritual, tem uma rotina. Moisés foi o primeiro, o primeiro sacrifício que foi feito no tabernáculo foi feito por Moisés, quando ele foi consagrar tanto Arão, os filhos e o tabernáculo. Então, o primeiro sacrifício que fez foi Moisés. Depois da consagração de Arão, dos filhos e também do tabernáculo, Arão e os seus filhos foram ordenados a ficarem na porta da entrada do templo, do tabernáculo, durante 7 dias, sem saírem de lá para nada. Eles tinham que ficar na porta ali, na entrada do tabernáculo, por 7 dias, que seria o período, então, em que a bênção e a consagração se estabilizasse, se assentasse nos filhos e em Arão. Gente, todo começo tem uma gestação. Uma gestação. E essa gestação é feita no silêncio, no calado, no quieto. Jesus passou por esse tempo de iniciação também, quando ele ficou 40 dias no deserto. Ele também teve um processo de iniciação. O processo de iniciação de Moisés foi muito mais longo. Moisés passou 40 anos na casa de Jetro. Foi mais, ele passou, porque quando ele saiu do Egito, quando ele fugiu do Egito, ele era ainda novinho, devia ter uns 20 e poucos anos. Aí ele passou por todo o processo de aprendizado, como José do Egito também passou. José do Egito também teve um aprendizado de muitos anos. No mínimo, quando José chegou no Egito, José tinha 16 anos. Quando José foi levado para Faraó, ele tinha mais de 35 anos. Então, o processo de José também foi longo, o processo de trabalho do Eterno para que ele pudesse exercer aquilo que o Eterno queria. O processo de Moisés foi um pouco mais longo, demorou mais anos, porque quando o Eterno apareceu para Moisés, Moisés já estava com 80 anos, ele já tinha saído do Egito há quase 60. Então, o processo de aprendizado foi longo. Depois teve um outro processo que Moisés teve que passar, que foram os 80 dias, o mesmo período, né, da vida de Moisés, ele teve que passar, respectivamente, 80 dias lá no Monte Sinai, dividido em 2 partes, os primeiros 40 dias, depois ele teve que voltar para mais 40 dias. Nesse outro 40 dias, nos últimos 40 dias, é que o Eterno pôde administrar para Moisés todo o projeto do tabernáculo, todas as instruções do tabernáculo, todas as instruções que Moisés deveria dar para o povo. Então, não foi nem no primeiro período de 40 dias, foi no segundo período de 40 dias. Então, para Arão exercer
o ministério do tabernáculo, como um sacerdote, ele teve que passar um período de 7 dias, ele e os filhos, estando em frente do tabernáculo, da porta do tabernáculo, das cortinas do tabernáculo, por 7 dias sem saírem dali. Foi o processo que o Eterno exigiu de Arão para que ele ficasse, que ele recebesse a instrução e recebesse que recebesse olha, parece até que Arão tinha que receber um Espírito Santo dentro dele para que ele pudesse exercer aquele sacerdócio. Então ele teve, para que houvesse aquela unção direta sobre ele. Então o Eterno exigiu que ele ficasse lá. Quer ver? Vamos ler? Olha aqui. Então disse Moisés a Arão e a seus filhos, no capítulo 8, versículo 31. Então disse Moisés a Arão e a seus filhos, cozinhai a carne à entrada da tenda da congregação, e ali a comei com pão que está no cesto da congregação, como ordenei, dizendo, Arão e seus filhos comerão. Mas o que sobrar da carne e do pão queimareis com fogo. Também da entrada da tenda da congregação não saireis durante 7 dias, até que se cumpram os dias da vossa consagração. Pois por 7 dias ele vos consagrará. Então, para que houvesse um assentamento da autoridade sacerdotal em cima dos filhos de Arão e de Arão, era necessário que eles se posicionassem naquela entrada da tenda sem se moverem dali. E até hoje, até aquela época, né? Agora não, porque não se tem sacerdotes. Não sei como é que hoje a consagração dos rabinos, talvez eles também tenham que passar um período assim de reclusão até que eles possam assumir a postura e a posição de um rabino, mas para o sacerdote era necessário que fizesse isso, 7 dias dentro do templo, depois não saindo de jeito nenhum, para que se cumprisse o processo de consagração. Interessante, né? Vamos continuar? Capítulo 9. Ao oitavo dia, passaram 7 dias em frente do tabernáculo, né, do tabernáculo, a entrada da tenda da congregação. Moisés passou a chamar o tabernáculo de a tenda da congregação. Ao oitavo dia, Moisés chamou Arão e a seus filhos e os anciãos de Israel. E disse a Arão, toma um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e trazei-os perante o Senhor. Agora sim, Arão vai fazer o primeiro sacrifício como um sacerdote, depois dos 7 dias. Então dirás aos filhos de Israel, tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano, ambos sem defeito para o holocausto. Então Arão tinha que tomar um bezerro para oferta pelo pecado de Arão e dos filhos, e um carneiro para o holocausto. E o povo também tinha que tomar um bode para oferta pelo pecado, e um bezerro e um cordeiro de 1 ano. Então aí são 5 animais. E mais um. E um boi e um carneiro por oferta pacífica, são 7, para sacrificar perante o Senhor, oferta de cereais amassada com azeite, pois hoje o Senhor vos aparecerá. 7 animais. Então trouxeram diante da tenda da congregação que Moisés ordenou, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Disse Moisés, isso é o que o Senhor vos ordenou que fizesseis, para que a sua glória vos apareça. Disse Moisés a Arão, chega-te ao altar, oferece a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto,
e faz expiação por ti e pelo povo. Também oferece a oferta do povo e faz expiação por ele, como o Senhor ordenou. Então, primeiro era o sacrifício pelo próprio Arão e pelo povo, e o segundo era só para o povo. Então Arão se chegou ao altar, versículo 8. Então Arão se chegou ao altar e imolou o bezerro da oferta pelo pecado, destinado a si próprio. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e ele molhou o seu dedo no sangue e o pôs sobre as pontas do altar. O resto do sangue derramou à base do altar. Primeiro sacrifício que Arão fez. Mas a gordura e os rins e o redento do fígado tirado da oferta pelo pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. A carne e o couro queimou ao fogo fora do arraial. A seguir, imolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele os espargiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e o queimou sobre o altar. E lavou a fressura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da oferta pelo pecado, que era do povo, e o imolou e o preparou por oferta pelo pecado, como fizera com a primeira vítima. Fez também chegar o holocausto e ofereceu-lhe segundo o rito. Fez chegar a oferta de cereais, da qual tomou um punhado e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois imolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico pelo povo. Os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que ele espargiu ao redor do altar, como também a gordura do boi e do carneiro, a cauda e o que cobre a fressura, e os rins e o redenho do fígado. Puseram a gordura sobre os peitos, e ele a queimou sobre o altar. Mas os peitos e a coxa direita Arão os ofereceu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés ordenara. Depois Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e as ofertas pacíficas. Moisés e Arão entraram na tenda da congregação. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Fogo irrompeu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilaram e prostraram-se sobre os seus rostos. E aí terminamos o capítulo 9. Sabe, gente, eu fico imaginando toda essa cena. É uma cena bem forte. Hoje, com toda a cultura que nós temos hoje, é muito difícil você imaginar uma coisa assim. Eu não sei como é que eu me comportaria vendo toda aquele derramamento de sangue, todo aquele sacrifício. Eu acho que eu não me sentiria muito confortável, não. Eu, Miriam, não me sentiria confortável. Mas a realidade deles era completamente da realidade que nós vivemos hoje. Isso aconteceu há 3.500 anos atrás, onde era costume dos povos daquela época fazerem sacrifício de animais. Eles não só faziam sacrifício de animais, outros povos, e depois fizeram também em Jerusalém, por isso que a cidade foi destruída, sacrifício de humanos. Então, era uma realidade completamente diferente da nossa realidade. Hoje, isso seria assim, uma coisa. Hoje não seria aceito uma coisa dessa. Nós não é uma coisa que nós gostaríamos de ver, todos esses sacrifícios. E eu fico imaginando também o cheiro disso.
cheiro disso. O que nos leva a pensar que tudo com relação à Terra, com relação a esse sistema que nós vivemos, esse planeta perdido no espaço como nós vivemos, é um processo que foi passado. Nós passamos por esse processo e não precisamos voltar a esse processo. Primeiro, porque nós já tivemos um sacrifício que cobriu todos esses sacrifícios. Cobriu todos os sacrifícios, todos esses animais que foram mortos durante mais de 1000 anos. Foi um período de quase 1000 anos tudo isso. Todos esses sacrifícios, tanto nos 40 anos, depois quando o povo chegou na Terra Prometida e viveram lá, e aí Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Então, todo esse período, da época de Moisés até a destruição do templo, isso acontecia diariamente, todos os dias. Foi um processo longo, gente, longo. Hoje, sobre a graça do Eterno, sobre a proteção daquele sacrifício de 2000 anos atrás, nós vivemos. Por isso, nós não necessitamos mais desses sacrifícios de animais, porque o Senhor Jesus Cristo já levou sobre ele todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, todas as nossas enfermidades, todas as nossas tristezas, as nossas agonias. O Senhor levou sobre ele. E, como eu falei no vídeo passado, num desses vídeos passados que nós estudamos, o sofrimento de Jesus começou muito cedo. Quando Jesus tinha 12 para 13 anos, quando ele foi levado para Jerusalém para ser apresentado, porque toda criança, homem, até hoje, a tradição e é o mandamento do Eterno de que todo menino deveria ser apresentado diante do templo quando ele entrasse no período da maturidade. Então, todos os filhos, homens judeus, eram levados para Jerusalém, se apresentado diante do Sinédrio e declarado um homem que já poderia entrar dentro do templo e participar de todos os rituais que exigia. E ele aí teria que começar a praticar também todas as festividades. Era como hoje a gente tem o debut das meninas de 15 anos. Naquela época, os meninos que faziam isso, dos 12 aos 13 anos. Inclusive, Jesus foi levado pelo pai, por José e Maria, para essa apresentação. Quando José morreu, quando Jesus tinha 15 anos, Jesus passou a fazer isso com os irmãos, com os 3 irmãos homens que ele tinha. 3 ou 4, eles eram 4, eu acho, irmãos homens. Jesus que levou eles para Jerusalém para essa apresentação dos 13 anos. Mas quando Jesus foi levado e quando ele ficou lá no templo e Maria voltou, né? E Jesus se perdeu lá no templo e Maria não achou Jesus, pensando que ele estava no meio. Aí quando eles viram que Jesus não estava, voltaram para Jerusalém em busca do menino. E encontraram ele no templo. Então, quando eles saíram do templo e caminharam a saída, até hoje a saída para a Judéia, para a Galileia, passa pelo Monte das Oliveiras. Hoje faz o contorno em volta do monte. Naquela época eles cruzavam o monte, porque era tudo a pé. Hoje tem estradas que rodeiam, né, que vão em volta do Monte das Oliveiras. Quando a gente passa e fica em cima do Monte das Oliveiras, indo para a Judéia, você olha assim para a cidade, você vê Jerusalém, a coisa mais linda. É uma visão maravilhosa. Quando Jesus, Maria e José subiram
pelo Monte das Oliveiras, que Jesus voltou os olhos, eles estavam caminhando, né, para pegar o rumo da Galileia, e estava entardecendo. Aí Jesus olhou para trás. Jesus olhou para trás e viu Jerusalém, e viu o templo. E aí ele olhou para Maria, olhou para José, e olhou para a cidade, e disse: um dia eu vou voltar como rei. Ai, Jesus. Naquele momento, Jesus não estava se referindo àquela época, ele estava se referindo a uma época que ainda vai chegar. Mas no coração de Maria, ela pensou: oh meu Deus, a promessa vai se cumprir, ele é o Messias, ele é realmente o Messias, como o anjo falou. Mas Jesus não estava se referindo àquele momento, ele estava se referindo muito depois. Lembra quando Jesus estava vindo de novo para Jerusalém, já no ministério dele, que ele, dos Montes das Oliveiras, ele olhou para Jerusalém e ele disse: oh Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejam os que te são enviados. Ah, eu queria juntar vocês como a galinha junta os pintinhos sobre as suas asas, mas vocês não quiseram. Por 2 vezes Jesus falou isso. A primeira vez, dizendo: um dia eu vou voltar como rei. E a segunda, quando ele foi rejeitado, ele sabia que seria rejeitado. Como não amar esse Jesus? Como não se dedicar a ele? Como não... Só de imaginar que ele cobriu todas essas cerimônias. Jesus, com a sua atitude, com o seu ato de se entregar à vontade do Pai e se tornar o holocausto, se tornar o cordeiro. Gente, uma coisa que me impressiona muito é que naquela visão de João em Patmos, uma das visões de João foi quando ele estava chorando porque ninguém foi digno de abrir o livro da vida, e ele começou a chorar. E ele disse: não chora não, o cordeiro que foi morto e ressuscitou, ele é digno de abrir o livro. Gente, ai, se eu pudesse passar para vocês esse conhecimento, essa certeza, esse conhecimento do eterno dessa forma, dessa forma tão pessoal e tão íntima. Por isso que a gente está estudando a palavra, para que vocês entendam a profundidade que é tudo isso. Esses sacrifícios, o que Jesus fez. O sacrifício de Jesus começou quando ele era muito pequeno, quando ele foi levado ao templo aos 12, 13 anos, entre 12 e 13. Aí começou o sacrifício dele, porque ele sabia. Quando você imagina uma criança de 13 anos tendo esse conhecimento, que sofrimento ele passou durante todos os 30 anos da vida dele, de saber, de conhecer, de entender, e não conseguir passar esse entendimento e esse conhecimento da forma que ele gostaria de passar. Talvez essa minha agonia de tentar passar para vocês esse sentimento, essa gratidão por estar estudando tudo isso e estar entendendo a grandeza do sacrifício de Jesus. Essa dor de não ter como passar, como transmitir. Por isso que ele tinha que morrer, ele tinha que subir para que ele mandasse o Espírito Santo, que é esse que vai trabalhar individualmente em cada um de nós. E é ele que está trabalhando agora no seu coração.
e dizendo: Jesus de Nazaré, ele substituiu todos esses sacrifícios que nós estamos estudando. Gente, foram 7 animais que foram mortos só para a consagração, para o estabelecimento da consagração de Arão e dos filhos, e do perdão pelo povo, pelo pecado do povo, pelo pecado de Arão, pelo pecado dos filhos. Foram 7 só aqui, nesse primeiro sacrifício de Arão. 7 animais. Agora você imagina quantos animais mais foram mortos durante todos esses 1000 anos. E Jesus substituiu todos eles num sacrifício só. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que te dê entendimento da profundidade que é ser cristão. Fiquem com o Eterno. Tchau, tchau.